Abra comigo a sua Bíblia em Filipenses capítulo 3. Uma recomendação do apóstolo Paulo diante da igreja. E ele dizia algumas coisas sobre alguns legados que algumas pessoas queriam ter sobre a igreja. E ele diz assim: eu faço uma coisa, eu aconselho que vocês façam também. Vocês sabem que o passado é uma questão muito incisiva. Filipenses 3, 13. Uma questão muito incisiva na vida de alguns crentes, né? Algumas pessoas, elas não conseguem se livrar das marcas e os seus hábitos e as suas inclinações são provas disso. Então, elas começam a vivenciar a cada dia e viver aquilo que viveram. E o que elas viveram lá atrás começa a fazer parte da sua vida de agora. Você já imaginou nós sermos uma bagagem, eu ser uma bagagem de 51 anos? E trazer na minha vida experiências ruins, negativas, decepções e frustrações, isso não seria uma vida, isso seria uma sobrevida. E assim você. Todos nós precisamos aprender a recebermos o conselho do apóstolo Paulo, que ele disse para a igreja, em meio à situação que a igreja estava vivendo, e ele disse assim, em Filipenses 3, 12 e 13, não que já tenha alcançado, ou que já seja perfeito, mas eu prossigo para alcançar aquilo que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa eu faço, ou seja, eu pratico, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, avançando para as que estão diante de mim. Podemos assentar abrindo comigo a sua Bíblia em Gênesis 25. Gênesis 25. O apóstolo Paulo, preocupado com a igreja, que a igreja fosse dominada pelas leis dos judeus e a lei da circuncisão, ele diz assim: eu queria aconselhar vocês a esquecerem das coisas que ficaram para trás e ter uma atitude, Gênesis 25, uma atitude que os alavanque para diante. Deixa eu dizer uma coisa para você, todos nós sabemos que um dia vamos partir desta terra. Todos nós sabemos, né? Não sabemos o mês, não sabemos o dia, não sabemos o ano, mas nós sabemos que vamos partir desta terra. Agora, a questão é a seguinte, que nós temos que entender que a nossa vida, igual o próprio apóstolo Paulo que você está lendo aqui, ele viveu e já está com o Senhor. E o que nós precisamos entender é que nós precisamos aprender a fazer que a nossa vida valha a pena. E o rudimento dessa valorização da vida não são coisas e situações, mas é uma prática eficaz que Paulo recomenda, que nós precisamos aprender a deixar as coisas para trás. Então você olha para você hoje e você percebe o que você carrega que vem vindo sobre a sua vida. O que você está carregando daquilo que foi, carregando daquilo que vem, daquilo que for feito? Uma pessoa te magoou, uma pessoa te frustrou, uma pessoa te decepcionou, alguém passou pelo seu caminho. Então você percebe que você não é uma bagagem, você é um ser humano. E você é um ser humano que precisa entender algumas regras da vida. Eu vou te dar o exemplo hoje de uma pessoa que não soube esquecer o passado. De uma pessoa que não conseguiu esquecer o passado. Essa pessoa é Jacó. Inúmeros crentes têm a síndrome de Jacó. Vamos analisar o seguinte, o tema da mensagem hoje é o empobrecimento da personalidade. Eu não gosto muito dessa palavra personalidade, mas poderia ser substituído por essência, por empobrecimento pessoal. Mas vamos analisar o seguinte, esse menino é gerado com o irmão dentro da barriga da mãe. E a mãe recebe uma promessa da parte de Deus. E, obviamente, essa promessa foi passada para o filho. No entanto, aquela questão do guisado, que ele cozinha o guisado e troca com o irmão pela primogenitura. Esse menino tinha uma promessa. Tudo que eu tenho na minha vida e tudo que você tem, a base da sua vida é promessa. As promessas de Deus para você. É tudo que nós temos. Baseado nas promessas de Deus e irmos crescendo nessa promessa, onde colocamos a nossa fé, onde colocamos a nossa determinação, onde colocamos a nossa confiança, é que vamos poder fazer a nossa vida crescer. Um dia você ouviu falar que Jesus Cristo salva. E você acreditou nessa promessa e abriu seu coração e recebeu salvação. Um dia você ouviu falar que Deus ama você. E você acreditou nisso que você ouviu e dessa promessa do amor de Deus, e você abriu o coração e começou a receber esse amor.
Toda base na minha vida e na sua vida são baseadas nas promessas do Senhor. Então, Jacó recebe uma promessa. Isso deveria ter sido suficiente para ele, mas não foi. A Bíblia diz assim, em Gênesis 25, versículo de número 23, parte B, a última partezinha aí, o Senhor disse que havia 2 nações no ventre dela, mas ele diz, o maior servirá ao menor. Pronto. Isso era uma promessa. Diga, eu tenho uma promessa. Todos nós temos promessas da parte de Deus. A questão é o quanto nós acreditamos nessa promessa e o quanto nós confiamos nessa promessa. Se eu e você crermos o suficiente nessa promessa, nós vamos enriquecermos pessoalmente. Se nós não crermos nessa promessa, nós vamos empobrecermos pessoalmente. Então, a fé nas promessas de Deus vão determinar o nosso enriquecimento pessoal ou o nosso empobrecimento pessoal. Isso vai determinar, diga, a minha fé nas promessas de Deus vão determinar o meu crescimento ou o meu empobrecimento pessoal. Tá. Quando nós cremos no poder da palavra, quando nós cremos no poder da promessa do Senhor, porque Deus falou, então nós adquirimos um comportamento não, mas uma identidade de não olharmos nem para a direita nem para a esquerda. Foi o que Deus disse para Moisés e ele disse para Josué. Josué, você terá sucesso se você tiver a minha palavra na sua boca, no seu coração, e você não olhar nem para a direita nem para a esquerda. O que faz os crentes desviarem os olhares para a direita ou para a esquerda, senão a falta de crédito, de confiança na promessa do Senhor. Deus tem promessas, inúmeras promessas que estão acontecendo agora, que vão acontecer depois, e promessas eternas. Quando você lê as escritas de Paulo e Apocalipse, você vê as promessas eternas que nós teremos na nossa eternidade. Então nós somos pessoas que somos feitos de promessa. E se você não crer nas promessas de Deus, você vai empobrecer. Se você olhar para a direita ou para a esquerda, se você olhar para o fracasso, se você olhar para as limitações, se você olhar para as dificuldades, e você permitir com que elas te vençam, você vai empobrecendo cada dia mais. A mãe disse para o menino, você nasceu por últimos, mas você vai ser o melhor, você vai ser o maior, o seu irmão vai te servir. E ao invés dele crer nessa promessa e saber que quando Deus promete, Deus faz... Não, ele quis dar jeitinhos. Quem sabe aí ele tinha um tanto de DNA brasileiro. Ele quis dar um jeitinho brasileiro. Ele olhou para o irmão e disse assim, vende-me a sua primogenitura. E o irmão caiu naquela cilada. E assim vai, degringolando a vida dele. Primeira ação, vamos lá. Vamos falar sobre não resolver conflitos do passado. Primeira característica, primeira situação de quem empobrece pessoalmente. Não resolve conflitos do passado. Jacó sai de casa, mas não sai de casa. Sai do ano do adultério, mas não sai do adultério. As marcas estão ali. Sai debaixo da opressão, da escravidão, mas não sai. Sai fisicamente, geograficamente, mas não sai, fica aqui. Adianta os dias passarem, as semanas passarem, os meses passarem e os anos passarem se as circunstâncias ficam aqui dentro. Adianta Deus nos resgatar do mundo e nós trazermos o mundo para dentro de nós. Adianta o Senhor Jesus ter morrido e levado os nossos pecados e as nossas feridas e nós continuarmos feridos, machucados, entristecidos e até revoltos diante da situação. Adianta o Senhor Jesus colocar o Espírito Santo para habitar dentro de você e moldar todos os seus hábitos e costumes, ideais, e você carrega toda essa genética emocional maligna do pai, da mãe, do tio, da família passada, do que você viveu. Adianta? Não adianta. Não adianta. Então a primeira questão é livrar-se dos conflitos passados, da situação passada, porque as pessoas que não se libertam do passado, elas vão empobrecendo cada vez mais. Eu quero que você leia comigo Gênesis 28, versículo de número 13. Deus dá a ele uma visão, e essa visão é muito interessante. E ele vê na escada anjos subindo e descendo.
Sabe, depois de uma visão onde Deus declara todas as promessas e tudo aquilo que Deus tinha para ele, diante dessa visão, ele não consegue entrar na visão, entrar nas promessas, ele não consegue adquirir a essência necessária para ser o dono daquela terra, porque os conflitos do passado não estavam eliminados. Eu quero dizer uma coisa para você. Quando você não resolve os conflitos do passado, você não compreende a bênção do hoje. Diga isso. Quando eu não resolvo os conflitos do passado, eu não tenho visão para as bênçãos do hoje. Eu não consigo valorizar a vida, eu não consigo valorizar as minhas oportunidades, eu não consigo valorizar aquilo que Deus tem me dado, eu não consigo enxergar que está tudo bem. Por quê? Porque os conflitos que ficaram pendentes vão macular tanto a minha visão, quanto o meu olfato, quanto a minha fala, quanto a minha vida. Já foi, o que foi. Quantas vezes eu preciso repetir isso a vocês, para vocês se libertarem daquilo que foi e acabou. Você percebeu a necessidade do ser humano de ficar comentando de coisas negativas, de coisas que já foram, que já estão enterradas? Aprenda a enterrar questões na sua vida. Aprenda a colocar pontos finais na sua vida. Coloca um ponto final. Por que você tem tanta dificuldade de colocar um ponto final? Tem gente que não consegue colocar um ponto final num relacionamento, um ponto final num casamento, um ponto final numa situação. Pontos finais, eles existem e devem existir. Pontos finais no seu comportamento, no seu sofrimento, tudo que te aconteceu. Deus estava ali mostrando uma escada para ele. E os anjos subiam, ou seja, os anjos estavam na terra. E eles desciam. E diante daquela visão, Deus disse assim: Jacó, eu te escolhi. E eu vou ser contigo. E eu vou te abençoar. E essa terra aqui eu te dou, Jacó. E ele ouve tudo isso de Deus. Era para ele ter saído daquela situação totalmente convicto e não chegar lá em Padã e Arã derrotado e dizendo assim: eu vou ser seu escravo por essa moça. Quantos de nós éramos para receber a mesa e nos candidatamos para ser aqueles que recolhem as migalhas? Eram para nós estarmos assentados em lugares ilustres, mas nos colocamos e dizemos: eu quero catar migalhas, eu quero sofrer, eu quero me penalizar, eu quero me machucar. Não sei porquê. A Bíblia diz no 28, versículo de número 13. O Senhor estava em cima dela e disse: eu sou o Senhor Deus do teu avô, do teu pai, o Deus de Isaac. Esta terra em que está deitado, eu darei a ti e a tua descendência. Ponto, já era suficiente. Vou ser dono disso. Tua descendência será como o pó da terra. A mesma promessa ao avô. Estender-se ao ocidente, ao oriente, ao norte, ao sul. E em ti, na tua descendência, serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, você e sua família vai ministrar bênçãos para todas as famílias que existirem na terra. E aí o Senhor continua dizendo assim: eu que estou contigo, te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque não te deixarei até que haja cumprido o que tenho falado. Jacó acorda do sonho e da visão, e ao invés dele fazer uma oração e dizer: Deus, eis-me aqui, e eu quero que o Senhor me limpe, e eu quero que o Senhor retire, ele olha e diz assim: isso aqui é uma casa de Deus. Peraí, o Senhor está falando com você, não tem nada a ver com o lugar. Peraí, o Senhor falou contigo, Jacó. Que negócio é esse de querer ficar dando nome a lugar? Este lugar é Betel, casa de Deus. Peraí, Deus falaria com ele ali, em cima do monte, no meio do vale, em qualquer situação, porque o objetivo principal ali era Jacó, e não o lugar onde ele estava. Não importa onde você estiver, a situação que você estiver, eu e você seremos o alvo principal de Deus. Não as circunstâncias e nem a situação. Aquele moço, com aquele comportamento doentio dele, ao invés dele dizer: Deus me escolheu, Deus me ama, e aquilo reestruturar a essência dele, ele começa a batizar lugares. Ele começa a idealizar lugares e dar nome a lugares. Você acha que Deus queria
instituir Jacó de uma autoridade de batizador ou nomeador de lugares. Não. Deus queria que ele se levantasse e dissesse assim: eis-me aqui, Deus, eis-me aqui. E cumpra tudo isso na minha vida, mas eu preciso de personalidade para isso. Eu preciso de essência para isso. Porque as promessas de Deus são reais e verdadeiras. Mas o que nos falta é caráter suficiente para. É personalidade suficiente para. As promessas de Deus não podem estar pendentes da sua vida. Elas existem, são reais e querem fazer parte da sua história. Mas a questão é: onde está o nosso posicionamento de abraçar essa identidade que Deus quer nos dar? Deus queria dar uma identidade para Jacó: eleito, preferido, escolhido. Mas Jacó não quis essa identidade. Ele preferia ficar como o filhinho da mamãe, a ovelha negra do pai e o irmão fugitivo do outro irmão. Era isso que ele preferia para ele. Deus quer que você receba essa nova identidade, que você se sinta assim, o único. Você é o único. Tem alguém com digital igual a sua na face da terra? Então você é único. Você é único, Deus te escolheu. Deus te escolheu, mas o primeiro passo para o fracasso, o que é? É você não se desligar das pendências, dos conflitos atrás. E aí você não vai conseguir entender aquilo que está diante de você, as suas promessas, a palavra, o poder de Deus. A palavra de Deus vai cair da direita, vai cair à esquerda, mas não vai conseguir penetrar o seu coração e nem firmar em você uma identidade. Deus me escolheu, Deus me ama, eu sou preferido. Você tem algum problema de pensar que você é um escolhido? E que Deus ama você? Não porque você é perfeito. Deus fez todas essas promessas a Jacó, sabendo de todas as limitações dele. Deus conhece todas as suas limitações, mas Ele te escolheu e Ele ama você. E Ele ama você e você precisa entender que você precisa fazer da sua vida uma vida que vale a pena. Jacó precisava de pessoas. Ele foi criado ladeado à mãe. E ele não conseguia ter uma identidade própria, ele precisava de pessoas. Você que ainda precisa de pessoas para existir a partir da mãe, existir a partir do cônjuge, existir a partir de amigos, a existir a partir de filhos. Exista a partir de Deus. Jesus Cristo exista a partir de. Jacó não tinha identidade pessoal. Ele carregava dentro dele a indiferença do pai, o aconchego da mãe e a rivalidade com o irmão. Ele não conseguia ter uma identidade única diante de Deus. Aí eu pergunto: o que você carrega? O que você carrega? Eu queria perguntar uma coisa para você. A Bíblia diz assim, que a vereda do justo, ela vai brilhando, brilhando. Eu queria dizer, de 0 a 10, qual é o brilho que a sua vida tem? Você olhou para a sua vida já? Você acha que Deus quer vê-la opaca? Você acha que Deus quer vê-la sem brilho? Você acha que Deus quer olhar para você todos os dias e ver desatino, aflição dominante, tristeza, abatimento, fraqueza, desistência? Você acha que Deus quer isso para cada um de nós? Não. Deus tinha promessa para Jacó, mas Jacó não tinha coração para a promessa. Jacó tinha coração para o sofrimento, para a aflição, para a pendência. Eu não quero ter coração para sofrimento. E eu não quero que você tenha coração para sofrimento. Eu quero que você tenha uma alma todinha limpa e livre para as promessas que Deus tem na sua vida. E elas terminarão quando serão concluídas na eternidade. A Bíblia diz assim: ele estava capturado pelo sofrimento. E a oração dele, sabe qual é? Deus, me dê vestes para vestir e dê pão para comer. Olha a oração dele. Olha para a sua oração. Vê se é uma oração para um Deus grande e de um eleito. Vê se é a oração para um Deus soberano e poderoso. E a oração de um eleito, de um escolhido, de um único na face da terra. Eu sou uma pessoa única na face da terra. E você é uma pessoa única que precisa fazer história. Olha para a sua oração. Vê se é oração para um Deus soberano e grande, de um eleito e único, que tem uma história para concluir.
Ele diz, me dê pão e me dê vestes. Você acha que o Deus que disse, eu vou te dar essa terra, eu vou te enriquecer, e nenhuma família vai ser abençoada sem a bênção da sua família? Você acha que um Deus desse iria deixar faltar vestes e pão? Hein? Jacó, depois da visão, continuava pobre. E a pobreza, ela tem uma questão, ela continua empobrecendo. A pobreza continua empobrecendo. Eu não estou falando de pobreza financeira. Estou falando de pobreza pessoal, de pobreza de personalidade. Segunda característica, toda pessoa que tem conflito com o passado tem um comportamento inseguro e indeciso. Diga, toda pessoa que não eliminou os conflitos do passado tem um comportamento inseguro e indeciso. Quando ele chega e vê Raquel, a primeira coisa que ele faz é chorar muito. Chorou, 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 chorou. Por quê? Porque estava na terra da mãe, parentesco da mãe. Se sentiu seguro. Peraí, ele não se sentiu seguro quando Deus falou com ele, mas se sentiu seguro ao chegar na terra do irmão da mãe. Peraí. Nós não nos sentimos seguros em Deus e com toda a promessa, mas sentimos segurança quando alguém nos dá um abraço, quando alguém diz que está conosco, quando uma situação dá uma melhorada. Peraí, que fé é essa? E ele começa a chorar, porque ele diz assim, pronto, eu encontrei o meu abrigo, eu encontrei o meu refúgio. A Bíblia diz assim, no 28, ele era uma presa fácil para o engano. Vamos ver agora, capítulo 29, versículo 11. 28 já falamos. E Jacó beijou a Raquel e levantou a sua voz e chorou. O que ele estava chorando? Cheguei, oh glória a Deus, estou seguro, agora vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Versículo 18, em um mês que ele estava na casa do sogro, ele já amava Raquel. Todas as pessoas que têm emoções muito fortes para com outras pessoas é porque não amam a si mesmas. Você pode repetir isso? Todo ser humano, todo crente, que tem emoções muito fortes com os outros, não amam a si mesmo. Quando você ama a si mesmo, você aprende a amar pessoas, a construir uma amizade, construir relacionamentos. Pessoas que não conseguem amar a si mesmas, elas são extremamente carentes e elas desenvolvem emoções com respeito a pessoas. E ela não vai dizer a verdade para a mãe, porque a emoção que ela sente pela mãe é de cativeiro. E ele não vai conseguir quebrar a aliança com o pai, porque as emoções existem. Não existem relacionamentos verdadeiros em pessoas que não amam a si mesmas. Os relacionamentos são muito superficiais e baseados em suas emoções. Em um mês, Jacó já amava Raquel. E o sogro, não, você vai ficar pasmo ao ouvir isso. O sogro chega para ele e diz assim, Jacó, você está trabalhando para mim? Já um mês, diz quanto que você quer ganhar. Olha a abertura. Ele poderia dizer assim, eu quero tanto e ainda quero casar com a sua filha. Sabe o que ele fez? Eu não quero nada, não precisa pagar nada. Eu vou trabalhar 7 anos. Ele que disse quantos anos, quantos verões, quantos invernos, eu vou trabalhar 7 anos pela sua filha e depois eu caso com ela. Labão falou, tonto, achei um tonto. Achei um bobão. Por quê? O medo do passado, a insegurança lá atrás, os conflitos mal resolvidos, dá a Jacó um comportamento de escravo. Um comportamento de aceitar qualquer coisa. Me dá um pão por dia aí, que foi o que eu pedi para Deus, e me dá um lugarzinho para dormir, deixa eu trabalhar como escravo. 7 anos e dá sua filha para eu casar. Eu queria dizer uma coisa para você. Jacó estava com a faca e o queijo na mão. O que ele fez? Entregou tudinho de bandeja, já que estamos falando de adágio, de bandeja para o sogro. O sogro olhou e falou, olha um bobão aí. Ele disse, você está trabalhando, me diz quanto você quer ganhar. Ele disse, não quero ganhar nada não, me deixa ser seu escravo. E aí o que o homem fez? O homem enganou ele. Às vezes você pergunta,
E desculpem se eu vou ofender alguns de vocês. Por que as coisas só dão errado para você? Tudo dá errado para mim, tudo dá errado para mim. Comportamento escravo. Você pode chegar num lugar que tem ouro. O ouro vai sumir e vai virar chumbo. Vira chumbo, não tem valor nenhum. Comportamento escravo. Não se desliga dos conflitos anteriores, dos conflitos do passado. Carrega uma bagagem enorme. Aquilo se torna a sua essência. Empobrece você. Você não consegue olhar para a visão de Deus, para a profecia do Senhor. E aí você começa a candidatar-se para ser escravo da vida. E aí você já entra no lugar com uma marca. Os demônios já conseguem perceber a sua marca. Por quê? Você já se coloca como escravo. Ai, tá bom. Ai, tanto faz. Sabe aquele tipo de coisa onde você mesmo se sentencia a situação? E essa é a segunda característica. Comportamento seguro e indeciso. Até as pessoas do mundo que são seguras levam às vezes a melhor do que alguns crentes. Coisas que eram para estar na mão dos crentes, mas estão na mão de ímpio. Por quê? Porque o ímpio confia onde? Na inteligência dele, na capacidade dele. E o crente não consegue confiar em Deus. Não consegue crer em Deus. E ele já se candidata e assim vai. Terceira característica, não vai dar para eu esboçar todas. Terceira característica. Vamos lá, vamos entender. Não libera os conflitos anteriores, gera-se um comportamento inseguro, indeciso, consequência, tensão interior. Um homem desse podia ser pai de família? Um homem desse ia conseguir manter uma casa de pé? Aí começa conflitos dentro do lar. A primeira mulher dele, Lia, começa a ter filhos, e colocar o nome deles para querer buscar esse casamento, buscar esse amor desse marido. A mulher, em Gênesis 30, versículo 1, que ele amava Raquel, não é estéril, não gera filho. A vida dele vira um inferno. Um inferno. A primeira mulher, ele tinha filhos com ela e ela queria o amor dele, ele não podia amar, como amava Raquel. Raquel não tinha filho, então uma tinha uma coisa, outra tinha outra. E aí um dia Raquel chegou para ele e falou assim: você me dá filhos, senão eu vou morrer. E ele diz: quem sou eu para te dar filho? Eu não sou Deus. Família dele é assim, toda enrolada, toda embaraçada, tensão interior. Vamos entender? Conflitos do passado. Comportamento indeciso e inseguro. Tensão interior. Próximo. Ineficácia. Dificuldade de ser forte. Essa é o quarto. Não consegue ser forte, não consegue ser forte. Eu estou resumindo para que nós possamos continuar. Ele sai da casa dele com a mulher, as duas mulheres e os filhos. Só que acontece o seguinte, presta atenção, Vai no capítulo 30 comigo. 31, capítulo 31. Ele não tem condições de chegar para o sogro dele e falar assim: é o seguinte, eu estou indo embora. Eu trabalhei 20 anos para você, 14 anos pela primeira mulher, 14 anos pela segunda, 7 anos pela segunda, deu 14, mais 6 anos que você tentou mudar meu salário nesses 6 anos 10 vezes. Ele não teve capacidade de dizer isso aí. Eu estou indo embora e tchau. Não, sabe o que ele fez? Saiu escondido. E sabe como que a Bíblia diz isso? Logrou Jacó, roubou Jacó, enganou Jacó a Labão. Vamos recapitular? Conflitos não definidos. O que gera? Diz aí para o seu irmão o que gera. Você não define os seus conflitos? Gênesis 31, versículo 20. Pessoas que não resolvem seus conflitos se tornam inseguras e indecisas. Consequência disso, cria-se uma tensão interior, uma tensão dentro do lar, dentro do trabalho, dentro da casa. Isso vai resultar uma ineficácia, uma dificuldade de ser forte. A Bíblia diz em Gênesis 31, 20, Jacó logrou a Labão, o arameu, porque não lhe fez saber que fugia. Saiu fugido, não era forte, era ineficaz. Um homem fraco, rico, abençoado, cheio da promessa de Deus, e não conseguia um confronto cara a cara.
Confronta a sua vida cara a cara. Para de ficar se culpando, de ficar se escondendo. Eu fiz, não fiz, acabou. Esquece o passado e vai para frente. Para de coitadismo, de ficar com dó. Eu já estou com essa idade e eu não consegui. Para, que isso aí não vira nada. O Senhor Deus é aquele que faz em um ano promessas de uma vida inteira. Não é isso que ele diz em Joel? Um ano ele multiplica o que o gafanhoto roubou em quantos anos? Ineficácia, dificuldade de ser forte. Quinta característica, inércia, paralisia. Ele não sabia que Raquel roubou os ídolos. Não sabia, tá? Vamos lá em 32, 1 e 2. A boca dele fala. Inércia e paralisia. 31, viu, irmãos? 31, 32. 31, versículo 32. Diz que ele não sabia que Raquel tinha roubado os ídolos. E uma coisa que ele faz é o seguinte. 41, ele confessa com a boca dele, a escravidão dele. Se você ler o 41, 42. O 42 ele diz assim, se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão, não fora comigo, hoje eu estaria pobre. Então ele reconhece que ele não fez nada para mudar a vida dele, para melhorar a vida dele. Foi a misericórdia de Deus. Sabia que tem muito crente assim dentro da igreja? Cruza os braços e acha que Deus tem que fazer tudo. Jacó era para ter tido muito mais. Jacó não era para ter passado por toda essa situação e por toda a situação que passou adiante. Filha estuprada, fugindo, mó bagunça na vida dele. Tudo isso por quê? Continuando. Paralisia. Confessa o trabalho. Último, prática de simulação. Agrada os outros. Ele vai confrontar com seu irmão. Muito interessante que ele vê o anjo do Senhor. Novamente, ele é o batizador de lugares. Ele vê o anjo do Senhor e ao invés dele conversar com Deus e resolver a situação, ele diz, Manaim, 2 acampamentos, o meu e do anjo do Senhor. Você vê umas coisas meio assim, né? Aí ele vai encontrar com o irmão. Qual era o nome do irmão de Jacó? Aí ele manda 2 bandos, 3 bandos não são suficientes, um monte de bando mandar presente para o irmão. E ele ora a Deus e diz, Senhor, não deixe meu irmão me matar. Matar? Você está entendendo bem a sua vida? Você acha que se fosse para você perecer, o Senhor tinha tirado você do mundo? Vamos só recapitular. Pessoas que não resolvem o conflito do passado, comportamento inseguro, indeciso, tensão interior, ineficácia, dificuldade de ser forte, inércia, paralisia, fica paralisado diante da situação e necessita agradar os outros. Queria agradar o irmão e pagar o irmão. Vamos terminar aqui? Eu quero que você vá comigo. Gênesis 47, para nós terminarmos. Vê se é assim que você quer resumir a sua vida lá no final dela. Vê se é dessa maneira que você quer resumir sua vida. Gênesis 47, Jacó pergunta, quantos são os dias dos anos da sua vida? Versículo 9, Jacó disse assim, os dias dos anos das minhas peregrinações são 130 anos. Poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida. 130 não é bom? Bom, quantidade boa. Muitos outros, com muito mais legado, morreram com 120. Por que ele diz que os anos foram poucos? Foram poucos para ele amadurecer, foram poucos para ele crescer, foram poucos para ele fazer história. Jacó nunca fez história, Jacó sempre deixou a vida resolver por ele. Foram poucos e maus. É assim que você quer terminar os seus dias? Poucos e maus, ou seja, não deu tempo de eu amadurecer, não deu tempo de eu acordar, porque eu só fui empobrecendo. Eu fui um menino nascido com uma promessa. Quando eu fugi da casa do meu pai, eu recebi uma grande promessa. Mas aí eu comecei a degringolar. O que eu fiz? Eu não resolvi os conflitos do passado. Eu continuei sendo aquele menino mal amado, rejeitado, aquele menino inseguro. E o que eu fiz? Eu me tornei inseguro, eu me tornei indeciso. E aí eu causei o quê? Eu causei tensão na minha vida. A minha vida tinha problema para todo lado, suor, trabalho, dificuldade. Por que a vida é dura para alguns? Por que a vida não vai, meu irmão, amarrado, não vai? Por que a vida é dura para alguns? Você já analisou quem está vivendo a vida?
A vida foi muito dura para Jacó. Muito dura, nada dava certo. Se não fosse Deus, nada dava certo. Nada dava certo. Por quê? Você é filho de Deus. Tem ímpio lá no mundo, seguro, decidido, dando de 10-0 nos crentes, medrosos, indefinidos, que não conseguem vencer os conflitos do passado, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram. Acabou, morreu, enterrou. Você precisa fazer alguma coisa pela sua vida, gerando tensão interior. O que acontece? Dificuldade de ser forte. Depois, paralisia. Depois, necessidade de agradar os outros. Fica sem identidade, sem personalidade. Fica uma pessoa que fica procurando o que esse gosta, o que ele gosta, o que ele gosta. Fecha os seus olhos. São 6 as características do empobrecimento da personalidade. E o primeiro deles, que leva toda essa academia, esqueça o passado. Esqueça o passado, esqueça o passado, esqueça o passado. Quem fez, o que fez, se você não fez, se fizeram, liberte-se. Pastora, como é que eu sei que eu resolvi os meus conflitos com o passado? Existe uma frase que uma vez eu disse a vocês, que a verdadeira liberdade é quando você contribui com Deus para o seu amadurecimento e crescimento. Jesus disse, aquele que não é comigo é contra mim. Você só é livre quando você contribui com Deus para o seu amadurecimento, para o seu crescimento. A coisa está dando certo, está indo, está caminhando, está crescendo, está resolvendo, está fazendo. Resolva os seus conflitos, seja livre. Seja livre. Coloca um ponto final. Coloca um ponto final. Não fica gerando expectativas diante dos fracassos. As suas expectativas devem ser colocadas em Deus. É no Senhor. Jacó empobreceu a personalidade dele quando teve a promessa, a visão, e não conseguiu entrar dentro. Não conseguia se livrar dos conflitos que ficaram atrás. Então se torna ainda mais inseguro, indeciso. Começa a gerar conflitos interiores. Começa a perder a noção da força. Não consegue ser forte. Fica paralisado diante da situação. E resolve viver uma vida para agradar pessoas. Pai, em nome de Jesus, sabemos que o Senhor enviou o Teu Espírito para habitar em nós, para que nós pudéssemos enriquecermos. Deus, eu quero ser rica, emocionalmente, espiritualmente. Eu quero que abunde em mim, Senhor. Diga ao Senhor agora. Determinação, fé, força, habilidade, inteligência, perspicácia. Diga para o Senhor, amor próprio. Eu quero me amar, Deus, eu quero cuidar de mim, para que eu possa ter relacionamentos saudáveis com o meu próximo. Eu quero ser inteligente, te obedecer, eu quero te servir, eu quero me livrar de todas as imprecações, todas as maldições que vêm sobre a minha vida.